encontra-se no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, segundo Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si o seu discípulo e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Agora, Evangelho de Mateus, quero que a igreja leia comigo, capítulo 28, verso 19. Vamos ler em uma só voz este versículo de Mateus 28, verso de número 19. Mateus, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 28, verso 19. Leiamos. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nossa igreja, ela encontra-se em festa, não pelo aniversário da nossa amada igreja local, mas falando da igreja presbiteriana do Brasil. Nossa igreja, no dia de amanhã, quem leu a pastoral pode observar, nós estaremos completando 165 anos pregando com fidelidade a palavra do Senhor. A missão da Igreja de Cristo, desde o dia que Deus trouxe a esse território brasileiro um homem por nome de Simonton, missionário, deixando a sua pátria, deixando a sua cidade, deixando a sua igreja, deixando os seus familiares, recebeu o chamado de Deus para ser um missionário. E Deus o preparou, este jovem, muito jovem, veio então para a terra brasileira e aqui se instalou no estado do Rio de Janeiro e ali então iniciou o trabalho evangelístico, o trabalho missionário desta igreja presbiteriana dos Estados Unidos, veio para implantar uma igreja presbiteriana no Brasil. E assim a nossa igreja nasceu em 12 de agosto de 1859, com a chegada de Simonton. Mas o que marca profundamente não é a data histórica e pelo qual nós estamos comemorando, mas a obediência desse chamado, desse servo que recebeu o chamado de Deus, como também todos aqueles que, desde o dia que Simonton entrou no Brasil e pregando a palavra de Deus, obra e graça do Espírito Santo de Deus, foram transformando vidas e elas foram obedientes à palavra de Deus. De forma que a igreja foi crescendo em graça, em conhecimento da palavra de Deus, mas como diz a palavra de Deus em Atos 2, e o Senhor vai acrescentando aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Hoje nós somos milhares de irmãos em Cristo Jesus no Brasil. Mas esta obra, ela exige, então, daqueles que foram chamados, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, como evangelista. O que é um evangelista? É aquele que evangeliza,
aquele que proclama, aquele que anuncia as boas novas do Evangelho. Então, Deus espera também desta igreja, que ainda está aqui na face da terra, em especial a nossa igreja, a nossa família, a missão de seguir o exemplo de Cristo Jesus. Portanto, todos os evangelistas de Cristo são movidos por este grande amor em proclamar as boas novas do Evangelho. Por que essa missão é importante para cada um de nós? Porque nós aprendemos no Evangelho de Cristo que nós devemos pregar o grande amor de Deus. E o amor de Deus que transforma, o amor de Deus que regenera, o amor de Deus que traz, como vimos num cântico, que ele regenera o coração, transformando o coração do homem que não tem o temor de Deus, agora um coração transformado, quebrantado, para servir, para adorar e para testemunhar o Evangelho da graça do Senhor. Essa, então, é a missão de cada um de nós. Irmãos, tem faltado, muitas vezes, em nosso meio, evangelistas para pregar, para anunciar a palavra. Tem faltado. Às vezes, irmão, nós temos as nossas grandes preocupações e elas são pertinentes a cada um de nós, na sua vida, na minha família, na sua família. Por exemplo, a preocupação do trabalho, a preocupação da faculdade, né? Os estudantes, a preocupação do mercado. As pessoas estão aí em busca do alimento ou do mercado de trabalho. Preocupações são as mais diversas que envolvem na vida de cada um de nós. Não bastando isso, às vezes nós somos tomados de notícias que nos assustam, notícias que estão próximo de nós e aquelas que um pouco distante. Recentemente, há alguns dias atrás, todo o Brasil tomou conhecimento do avião que caiu ali em Vinhedo. 61 pessoas perderam suas vidas. Portanto, é um desafio que chama a cada um de nós para pensarmos no dia de amanhã. Não está sob o controle de nós. Não pertence a nós o dia de amanhã. Se o Senhor quiser, como diz o servo de Deus Tiago, amanhã ele nos dará um novo dia. Mas senão ele pode chamar hoje, à noite, cada um de nós para o seu trono de graça e de glória. Mas se ele preserva as nossas vidas, se ele tem sustentado, é porque essa tarefa da obra missionária ainda não está completa. Ela não está completa. Porque um dia que esta obra estiver completa, então chegará o fim. O Senhor Jesus, no sermão que ele prega aos seus discípulos e à igreja, ele diz que haverá momentos difíceis na igreja, momentos que nós passaremos por grandes provações, guerras, terremotos e tantas outras coisas, mas ainda é o princípio das dores. Mas ele vai dizer algo muito interessante, diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. E quando este evangelho for pregado por todo o mundo, diz o texto, então virá o fim. E nós aguardamos esse grande e glorioso dia do Senhor. Nós queremos ver a glória do Senhor, nós queremos estar na presença dEle. É verdade que Ele pode nos conduzir à sua eternidade, mas pode acontecer um grande dia quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ou eu, ou você, ou os nossos filhos, as nossas gerações vindouras, contemplará o descortinado céu e a vinda gloriosa do Senhor para buscar a sua igreja. Portanto, a tarefa ainda está incompleta e ela precisa ser completada. E ela precisa ser completada por minha vida e por sua vida. Por que ela está incompleta? Porque há pessoas que nós amamos profundamente de coração. São os nossos familiares, são os nossos parentes, são os nossos amigos, o vizinho da nossa casa, do nosso condomínio.
São pessoas que ainda elas não conhecem o grande amor de Deus. Ela precisa ouvir essas boas novas do Evangelho. E para ouvir essas boas novas do Evangelho, Deus está esperando dos seus evangelistas, que somos nós, para falar da grandeza desse grande amor. Porque a palavra de Deus diz assim, fora de Cristo não há salvação. Então, se você ama as pessoas que estão próximas de você, você deseja compartilhar as maravilhas da lei do Senhor. Portanto, o texto que nós temos aqui lido, esses dois textos, em Lucas e em Mateus, traz isso para nós um grande desafio. Primeiro, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus, ele escolheu, não foi um exército, ele não escolheu uma multidão, ele não escolheu centenas de homens e mulheres para proclamar, ele escolheu apenas 12 homens. Ele chamou 12 pessoas, preparou essas pessoas para cumprir a obra que ele veio fazer aqui, que era a redenção da sua noiva, mas que ele voltaria para o Pai, deixaria o Consolador, o Espírito Santo, habitando em cada um de nós, para cumprir essa missão, como lemos em Mateus 28, verso 19. A famosa palavra ide, o imperativo de indo, proclamando assim a palavra de Deus. Agora, fazer isso, irmãos, é compreender de que o nosso coração precisa estar cheio do amor de Deus, da graça de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós vamos compreender também a palavra do Senhor na sua oração sacerdotal. Jesus, quando estava já se preparando para cumprir a obra aqui estabelecida, para morrer no seu lugar, no meu lugar, quem merecia aquela cruz era você e eu, nós é que merecíamos aquela cruz, no entanto, ele tomou de nós e colocou sobre si, porque ele não tinha pecado e poderia, então, salvar o pecador. Nós éramos cheios de toda maldade, de toda podridão, não tinha como buscar uma redenção por nós mesmos, uma vez mortos em delitos e pecados. Mas na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse o seguinte: mas agora vou para junto de ti, e isto eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Deus, o Senhor está aqui, diante da sua oração, junto ao Pai, dizendo: Senhor, guarda, proteja. Eles serão odiados, eles serão perseguidos, eles serão zombados. Muitos deles perderão até a sua própria vida, porque eles darão a sua vida como testemunho do Evangelho, da graça do Senhor. Mas guarde, Senhor, aqueles que tu me deste, mas eu quero que ele seja enviado para proclamar as boas novas do Evangelho. Então, o que o Senhor espera, então, da sua igreja nessa missão de pregar a palavra de Deus? Ou seja, o evangelista seguindo o exemplo de Cristo. Eu quero trazer, então, algumas aplicações dentro do chamado que Deus fez aqui. Primeiro, dentro da escolha que o Senhor Jesus fez aqui dos 12 apóstolos, cada um com a sua peculiaridade. Um era instruído, outro tinha uma formação acadêmica, outro eram pescadores, cada um tinha uma sua função, as suas atividades, mas Deus os chamou para serem seus discípulos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ser evangelista que esteja na escola do Senhor Jesus. E é essa escola do Senhor Jesus? Sem dúvida, irmãos, a escola é aquela que nos leva
aprender da sua palavra. Quando nós recebemos o novo nascimento, quando nós somos nascidos, nós somos recém-convertidos. Então é novidade a palavra de Deus. Até dificuldade nós temos de achar o livro da Bíblia, não é verdade? A gente fala assim, vamos ler lá em Mateus, e a gente vai lá na primeira página, primeiro, para localizar onde está escrito Mateus, que número da página para ir lá. Aí, quando você chega lá para ler, o texto já acabou de ser lido, né? Mas, não tem dúvida, eu vou aprender logo. Daqui a pouco eu sei manusear os 66 volumes, sei onde se localiza o livro da Bíblia, os livros da Bíblia, né? Mas o que importa aqui, irmãos, é que nós precisamos aprender na escola do Senhor Jesus. E o Senhor estabeleceu esta escola um currículo. E esse currículo está aqui em nossas mãos, que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. É nesse livro que nós aprendemos como falar de Jesus. É nesse livro que nós aprendemos como testemunhar o Evangelho da graça do Senhor. Mas é nesse livro que o Senhor nos dá pessoas para nós aprendermos dominicalmente a palavra de Deus. E é isso que nós temos a nossa escola bíblica dominical, quando nós somos preparados, instruídos, orientados e treinados a compartilhar o Evangelho da graça do Senhor. Jesus fez assim com os seus discípulos. Quando ele chamou os seus 12, ele durante 3 anos andou com os seus discípulos. Andou pela Palestina, por várias regiões, levando os seus discípulos e falando da obra do reino de Deus, curando as pessoas enfermas, curando os cegos, mostrando que o que é importante é obedecer, não ser ouvinte, mas obedecer e praticar a palavra do Senhor. Portanto, o relacionamento do nosso crescimento espiritual na escola do Senhor Jesus é compreender o plano de salvação. Mas é verdade que você fala assim, mas não precisa fazer um curso de teologia, não precisa fazer isso aqui. Não. O que você precisa, uma vez escolhido pelo Senhor, chamado para ser um evangelista, você tem um coração movido de amor para não deixar de falar às pessoas que estão ao seu redor que só em Cristo há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Certa vez entrou um visitante na igreja. E ele estava perto de um irmãozinho muito simples da igreja. Muito simples, com muita dificuldade, até mesmo para a leitura. Mas ele tinha uma coisa no seu coração. Ele tinha certeza que só Cristo salva. E aquela pessoa entrou e sentou ao seu lado. E decorreu todo o momento do culto. E em dado momento, já no finalizar do culto, ele, muito simples, encostou no ouvido daquela pessoa visitante e disse, olha, só Cristo salva. E fora de Cristo não há salvação. Terminou, todo mundo se despede, vai embora, e na semana vem então aquele visitante até a igreja e quer falar com o pastor. E aí o pastor recebe. Pois não, o senhor esteve domingo, com prazer ter o senhor. Eu sou fulano e tal, eu tenho essa especialização, eu tenho esse conhecimento, tenho isso, tenho aquilo. Foi interessante a palavra que eu vi à noite, marcante, muito interessante mesmo. Mas algo me incomodou. Não sei quem foi, mas sei que alguém no meu ouvido disse que fora de Cristo não há salvação. Eu quero conhecer, então, Cristo Jesus como o meu Salvador. Como eu faço isso? Como eu devo fazer? Percebe, irmãos? Nós não podemos, então, perder essa oportunidade. Aprendendo na escola de Cristo, nós vamos ser grandes evangelistas. Mas há um segundo elemento que é importante para nós evangelizarmos no reino de Deus e na obra do Senhor. Que os evangelistas, seguindo o exemplo de Cristo, têm uma característica marcante que o texto revela aqui em Lucas, no capítulo 6, verso 12. Diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Outra coisa importante, irmãos, para sermos realmente evangelistas, uma vida de oração.
Nós não podemos fazer a obra da evangelização sem esse preparo. Nós precisamos buscar a Deus, gastar tempo na intimidade com o nosso Deus, preparar o nosso coração para falar do amor de Cristo. Você não sabe o que vem de lá. Às vezes levanta-se um adversário contra ti para impedir que você fale. E você não está preparado espiritualmente para isso. Você não consagrou a sua vida, não se dedicou em oração para essa evangelização. E a coisa fica mecânica. Não tem vida, não tem poder, não há ousadia, não há intrepidez na proclamação do Evangelho. Quando o apóstolo Pedro e seus discípulos aqui, João, depois de ser preso, açoitado, etc., eles foram libertados. E diz assim, vai e não pregue mais. Porque se pregar, vai ser preso de novo, vai ser açoitados. Eles não ficaram com medo. Não, vamos apanhar de novo, vamos, mas não deixaremos de falar de Cristo. Eles voltam para casa, o que a igreja está fazendo? A igreja está orando, a igreja está intercedendo pelos discípulos que estavam presos. Abre a porta, recebe, Pedro fala do grande milagre que aconteceu na prisão, foram libertados pelo poder de Deus, e ali estão orando, e ele pede que o Senhor dê de novo intrepidez, ousadia, coragem para falar do amor de Cristo. Então, o evangelista de Cristo, ele não pode perder a oportunidade, ele não pode deixar passar. Amanhã eu falo, a semana que vem eu vou falar, daqui um mês eu vou falar. E as vidas estão sendo cambaleadas, sendo conduzidas à morte, e às vezes eu e você estamos omissos de falar do amor de Deus. Então, carece nós buscarmos a Deus em oração. Veja, por que é necessário nós buscarmos uma vida de oração para proclamar as boas novas do Evangelho? Porque o próprio Senhor Jesus foi tentado. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz que Jesus, quando estava para iniciar o seu ministério, foi conduzido a uma região e lá ele foi tentado. Diz o texto que por 3 vezes Satanás tentou o Senhor Jesus. Tentou com respeito ao corpo, à fama e o mundo. Ou seja, tu és o Cristo, então transforma essa pedra ou pedras em pães. E o Senhor responde a Satanás, nem só de pão viverá o homem, viverá da minha palavra. Ou seja, mostrando que a nossa vida cristã não se resume a essa presente vida. Nós temos o pão espiritual, que fortalece, que nutre a nossa alma, que faz com que o nosso coração sinta fortalecido, porque temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas não bastasse, Satanás diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, diz o verso 5 e 6, em Mateus 4. Então, Jesus, o diabo chegou até uma cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito e te guarde. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. E respondeu o Senhor Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos assim também, chamados para um grande confronto. E nós precisamos estar preparados para responder com convicção de que o Evangelho de Cristo não se é feito desta ou daquela forma, mas segundo o padrão que está escrito na Sagrada Escritura. Há muitos evangelhos sendo pregados por aí, mas o evangelho genuíno e verdadeiro é daquele que só em Cristo, e tão somente em Cristo, há salvação. Não há outro caminho, não há outra mediação. O Senhor Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse é o desafio. Ele também fala outra coisa. O Satanás tenta derrotar o Senhor. E diz o seguinte,
levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, nós precisamos estar seguros disso. A missão da igreja é isso. Nós estamos vendo uma confusão imensa por aí, falando de formas diferenciadas sobre a pessoa de Cristo. Nós só temos um Cristo, que está na Sagrada Escritura. Aquele que veio, que padeceu, sofreu, morreu por mim, por você, mas ao terceiro dia ressuscitou. É Ele que vem para trazer a mim e a você o presente da vida eterna. Então, na escola de Deus, nós recebemos o preparo. Mas nós precisamos também dessa vida de oração. Mais uma outra coisa que nós temos aqui: Deus preparou os seus discípulos, esses 11 discípulos, porque um deles, apesar de estar na escola, foi predeterminado, preparado para ser o traidor, como nós vimos no final da história, quando Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Mas os 11 discípulos, eles foram fiéis no aprendizado da palavra de Deus. Mas precisa uma coisa importante também, na vida dos discípulos como na nossa vida. Diz que o evangelista vive a verdade da palavra. Irmãos, nós não temos uma outra verdade que não seja a verdade de Deus. As pessoas podem apresentar muitas outras coisas dizendo como verdade, mas nós temos que crer que a verdade única e absoluta é Cristo. Acabamos de ler há pouco instante: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente Cristo é a verdade, é a palavra da verdade. O apóstolo João diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, essa é a missão, cada um de nós. Estamos vivendo, irmãos, mês de agosto, não é só o mês que nós vamos ter intensidade na obra missionária, mas durante toda a nossa vida. Você vai compartilhar com muitas pessoas, e você vai ver pessoas que precisam ouvir uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra confortadora, uma palavra encorajadora, mas ela precisa ser dada à luz da Sagrada Escritura. Jesus ensinou aos seus discípulos que nós fomos chamados, então, para proclamar as boas novas do Evangelho. Ide fazei discípulo em todas as nações. Agora, eu preciso estar preparado na escola de Deus, eu preciso estar numa vida de oração para estar preparado para anunciar, preciso viver esta palavra de Deus que no meu coração, dando exemplo e modelo, mas eu preciso então, como evangelista, evangelizar, discipular e orar por aquelas novas vidas. Deus chama nós, irmãos, para esta missão. No mês do aniversário da igreja, nós como igreja Monte Sião, nós temos aí uma caminhada, dias especiais estamos comemorando. Dia dos Pais, por exemplo. Quantos pais nós temos, né, entre os nossos familiares, talvez, não conheça Cristo como Senhor e Salvador. Você é filho, você é esposa, você está aí para ser um exemplo, para mostrar ao seu pai como vale a pena conhecer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fale do plano de salvação, só em Cristo a salvação. Eu não quero ouvir, não quero. Talvez hoje, amanhã, talvez um mês, talvez um ano, 2 anos, não importa. Mas chegará o tempo que Deus quebrantará este coração e ele entenderá a obra que Deus fez na sua vida e agora na sua vida. Quantas pessoas, muitas vezes, vai ter um encontro maravilhoso, glorioso com Cristo na adolescência? Quantos adolescentes fizeram a sua pública profissão de fé, estão falando, testemunhando Jesus? Mas há outros que já na idade bem avançada, ele tem aquele encontro glorioso com o Senhor. E aí então ele descobre que toda aquela vida que ele passou,
ele passou tão longe daquelas verdades maravilhosas da sua vida. Mas uma coisa, Cristo o alcançou e transformou a sua vida. Irmãos, nós precisamos então ter essa disposição plena para a obra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso para a igreja, em especial nessa noite, aos membros comungantes da igreja? Porque temos o privilégio de participar da mesa do Senhor. O que é a Santa Ceia? O que é a mesa do Senhor? O Senhor chamou nós para sermos evangelistas. Mas Ele diz, olha, olhando para a mesa, vocês vão lembrar do que eu fiz por você. Eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida. O meu corpo foi oferecido por amor de vós. Jesus sofreu no meu lugar, no seu lugar. Sofreu todas aquelas injustiças que nós conhecemos bem na Sagrada Escritura. Mas Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Não somente isso, Ele verteu o seu sangue, derramou o seu sangue. Na cruz, Ele ali foi não somente com a coroa de espinho, mas o sofrimento fez verter sangue. E diz que o sangue de Cristo, vertido na cruz, foi para purificar nós de todo o pecado. Nós fizemos aqui um momento, uma oração de confissão de pecado. Ou seja, mesmo salvo em Cristo, nós tropeçamos, nós falhamos, nós muitas vezes pecamos. Não por coisa rotineira, é acidental. Mas mesmo assim, nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós. A obra da redenção não foi uma obra parcial, foi uma obra completa. Ele fez isso comigo, na minha vida, libertando os meus pecados, agora do presente, até aquele encontro que eu terei com o Senhor. Ele nos perdoou, o sangue nos purifica de todo o pecado, porque Ele nos deu, porque Ele me deu e deu a você o presente da vida eterna. Evangelista, seguindo o exemplo de Cristo. Pensa nisto. Seja esse evangelista que tem a alegria de evangelizar, de discipular, de compartilhar as boas novas do Evangelho. Gasta tempo com as pessoas que estão próximas de você. E você sempre terá a alegria de ver pessoas sendo alcançadas por Cristo, transformadas pelo poder de Deus. Mas você foi instrumento do Senhor. O apóstolo Paulo, ou melhor, o Senhor Jesus, em Lucas, levantou 11 homens. Veja, por exemplo, Pedro, depois, selado pelo Espírito Santo, cheio de graça e de poder, ele pregou o Evangelho da graça. Ele falou do amor de Cristo. E o final da sua pregação, almas transformadas, convertidas pelo poder de Deus. Deus pode fazer isso com você. Deus pode dar um grande despertamento na sua vida e fazer da sua vida, da sua família, um grande campo missionário de pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. Que Deus conceda a nós, irmãos, essa oportunidade de voltar para casa, voltar para as nossas atividades da semana. Enquanto o Senhor preservar a nossa vida, olha para as pessoas que estão próximas de você e não deixa de falar das maravilhas da lei do Senhor. E que no futuro, muito próximo, a palavra de Deus possa nos conceder novas vidas, novos corações transformados pelo poder de Deus. O instrumento foi você, o instrumento foi cada um de nós, na obediência da palavra de Deus. Ide e fazei discípulo em todas as nações. Que Deus assim nos abençoe.